Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é para falar sobre... Deixa eu deixar aqui mais longe. Para falar sobre um negócio interessante que eu vi numa newsletter que eu recebi. Que é o seguinte. Veio falar de briga que algumas concessionárias no Brasil estão revoltadas com o Peugeot Citroën. Eu vou ler para vocês aqui um pedaço. Não sei se vocês estão acompanhando isso. E é engraçado. Eu acho curioso, eu acho estranho, eu acho engraçado. Como a mídia trabalha. Né? Mas eu não vou nem tanto falar do caso da Peugeot Citroën. Até porque eu não estou nos bastidores, eu não posso falar muito, né? Porque para mim a verdade acontece realmente nos bastidores. Então deixa só o meu computador querer funcionar as abas, né? Porque tem 74 abas abertas, então vamos ver que hora que funciona. Mas eu peguei uma outra matéria, já enquanto carrega aqui, uma matéria engraçada que é o seguinte. Opa, peraí, deixa eu fechar aqui. Que é o seguinte. Uma matéria de 2019, você lembra quando a presidente, a CEO da Peugeot, ela foi na frente das câmeras, ela foi a protagonista de comercial e tal, falou que já estava numa revolução, que ia fazer uma maior revolução no mercado automotivo brasileiro e tal, e que aquela fama de carro ruim tinha acabado, porque agora eles iam dar atenção ao consumidor e tal. Eu até acredito. Mas vamos lá, tá aqui, ó. Opa, peraí. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Do UOL Carros. Deixa eu carregar. Aqui, ó. Peugeot e Citroën, 2 pontos. Concessionários se rebelam e atacam até o novo 208. Matéria de 17/12/2020, às 4 horas da manhã. Atualizado às 9h55 do mesmo dia. Alegando problemas como baixas vendas, margem de lucro insuficiente, imposição de metas irreais, fala irreal, mas nunca fala quais são as metas. Engraçado, né? Sempre é metas irreais, mas cadê as metas? Ninguém fala. Ninguém fala. Eu acho. Eu vou ter que fazer vários vídeos falando sobre isso, como meta agressiva, meta impossível. Não sei. Eu já tive muitas metas consideradas impossíveis por toda empresa. Toda empresa. O meu irmão cria uma meta, todo mundo. Ah, é impossível. Eu vou lá, o meu irmão vai lá, eu bato a meta e duplico a meta. O meu irmão bate a meta, duplica, triplica a meta, mas ninguém dos colaboradores, juntando todos eles, não consegue bater a meta. O problema está na meta? Não sei, eu tenho muitos casos assim. Eu sou melhor que alguém? Jamais, nunca fui, não sou e nem quero ser. Então, vamos lá. Imposição de metas irreais e produtos pouco competitivos. A rede de concessionários Citroën e Peugeot organizou uma rebelião e tem encaminhado reivindicações à PSA, Peugeot Citroën Automotive, né? Automobile, alguma coisa assim, proprietária das duas marcas. Além disso, os revendedores oficiais reclamam de suposta manobra da fabricante para forçá-los a abandonar a operação, que hoje conta com 217 concessionários no Brasil, sem pagamento de indenização. A Abracop, Associação Brasileira de Concessionários Peugeot, e a Abracit, Associação Brasileira dos Concessionários Citroën, que encabeçam o movimento, solicitaram nesse mês ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a suspensão temporária da fusão da PSA com a FCA, que é a Fiat Chrysler Automotive, que já foi aprovada pela autarquia. Eu nem sei o que significa autarquia, depois tem que pesquisar. Para embasar o pedido ao órgão regulador, afirmaram que a PSA já está negociando com revendas, tal. Aí tá aqui, entre aspas, abre aspas. Hoje, nem mesmo concessionários Citroën e Peugeot dividindo operações têm condições de sobrevivência. Concessionários Fiat têm sido procurados pela PSA para também dividir suas lojas com as marcas Peugeot e Citroën, sendo que pelo menos um desses já teria iniciado obras em suas instalações. A rede de concessionários Citroën e Peugeot que sobreviveram e investiram pesado, não sei que tipo de pesado é esse, nas marcas da PSA nos últimos anos,
vêm sendo preteridas num tal plano de expansão da PSA, que nunca nos foi apresentado e que parece ter os concessionários Fiat como fator de cavalo de carreta que daria sustentação às operações. Aí aqui tá, 208 seria a bala de prata. Concessionários dizem que as baixas vendas do 208 vêm da falta de publicidade, do preço alto e do motor antigo. Cara, vou dar uma parada aqui e vou falar um negócio. Motor antigo, né? Meu, tá me incomodando esse negócio, parece que tá... Motor antigo, né? Todo mundo, eu vi muita gente reclamando quando saiu na 4 rodas, saiu em outros sites, todo mundo, motor antigo, motor antigo, motor antigo, motor antigo. Vou falar a verdade. Vamos lá, tem vários pontos. Eu vou falar de alguns que eu acho importante. Se é importante para você, se é para o mercado, não sei. Para mim, muitos mecânicos, muitos. Eu trabalhei com mais de 1.000 mecânicos em 16 anos. Mais de 1.000. Eu estou chutando por baixo, tá? Mais de 1.000. Troca de mecânico em todas as empresas. Então, em uma tem 56, a outra tem 20 e poucos, a outra tem 11. Então, a gente vai trocando. Passam mais de 1.000 mecânicos. Não teve um até hoje, não teve um nas entrevistas por escrito que eles respondiam que gostava de arrumar carro da Peugeot. Por quê? Porque não tinha conhecimento. Segundo eles, falta de peça. Eu nunca, por 16 anos, eu não tô mentindo aqui, acredite quem quiser, mas eu nunca sofri com falta de peça de Peugeot e Citroën. Nunca sofri. Principalmente o serviço que os próprios mecânicos queriam fazer. Eles escolhiam um serviço para fazer, e é óbvio que eles não escolhiam ar-condicionado, eles não escolhiam elétrica, eles não escolhiam injeção, eles não escolhiam ignição, eles não escolhiam câmbio, eles escolhiam freio, suspensão e escapamento, óleo e filtro. Eles escolhiam 4 serviços. Então, esses 4 serviços nunca faltou peça na reposição. Para mim, não. Se eu tenho fornecedores melhor, se eu tenho um sistema de gerenciamento de compra melhor, isso porque o nosso software de compra era ridiculamente horrível, absurdamente horroroso. Então, eu conseguia comprar muito bem as peças, com preços muito bons, 50%, 100% mais em conta que na concessionária, mais em conta que próprias autopeças. Então, vendia. Uma oficina geralmente tem que vender mais caro que a autopeça por causa das responsabilidades. Eu já falei isso várias vezes e eu não sei, para mim é estranho, para não falar outras palavras, a oficina que vende mais barato que a autopeça. Você tem responsabilidades, meu filho, você tem compromissos com o cliente, você põe o seu rabo na reta para muitas coisas que a autopeça não põe. Então, vamos lá. Então eles sempre reclamam, não, motor difícil de trabalhar, motor isso, motor aquilo, motor difícil, não dá para reparar, não sei. Hoje você pega um mecânico, pega aí no seu bairro. O mecânico tem 30 anos, não, meu, esse boné caindo me irrita. Você pega um mecânico, 30 anos que trabalha no ramo, 30 anos, numa oficina boa, bairro nobre, sabe mexer com Redcam, Redlin de Peugeot, Citroën? Pergunta se ele sabe de cabo a rabo, se ele sabe virar do avesso uma Redcam, uma Redlin. Não sabe. Ah, mas você pergunta, mas você trabalha com Peugeot Citroën aqui há muito tempo? Não, a gente atende todo tipo de veículo. Ah, você repara outros, você mexe com módulo, mexe com injeção eletrônica, faz motor de Peugeot? Faço motor de Peugeot Citroën aqui. Mas você não sabe você não sabe reparar Redcam e nem Redlin. Não, aí eu não sei. Eu já fiz um vídeo desse. Para mim, eu considero às vezes um pouco estranho, um pouco absurdo. O cara fazer um motor, trocar vela, cabo, bobina, tudo, mas o cara não sabe reparar Redcam, não sabe diagnosticar uma Redcam, uma Redlin. Então, se motores antigos, os mecânicos já estão se matando, se lascando, ferrando para poder reparar motor com 15 anos de mercado, motor com 194 anos de mercado, imagina um motor novo. Então, acho esquisito. Mas vamos lá. Tá aqui, ó. Em motor antigo. Na mesma petição, as associações pontuam que o Citroën e Peugeot são as marcas de automóveis que mais perderam o mercado desde 2014, sendo marcas sem notoriedade de pouquíssimos carros.
Essa afirmação é apenas um exemplo da relação nada harmoniosa entre as partes. Em outras correspondências enviada, tal entidade aponta que a rede buscou e disponibilizou recurso financeiro, tal. Recordamos as falas da diretora da Peugeot, recordamos, abre aspas, recordamos as falas da diretoria da Peugeot de que o lançamento do novo 208 era a bala de prata, que iria provocar uma revolução positiva para toda a rede. O frustrante lançamento fez com que as vendas caíssem ainda mais, o que revela que as previsões e estratégias da Peugeot foram equivocadas. Aí fala aqui fim do Cactus PCD, e aí vem a matéria bem comprida, tal, acabou, tá? Beleza. Eu vou dar a minha opinião, se não for crime. Vou dar a minha opinião se não for crime. Não quero agredir ninguém, já peço perdão, já peço desculpa se eu possivelmente agredi alguém, humilhei alguém com a opinião. Vamos lá. A Peugeot, ela tem carros que eu acho bonito. Eu acho o design muito bonito de vários carros. Tem o 5008, que eu acho uma nave. É muito lindo. Mas o problema é porque o brasileiro, ele já tem medo de tudo. O brasileiro, ele vive com medo. Ele vive com medo de político, ele vive com medo de cagada de político, ele vive com medo de assalto, ele vive com medo de ser enganado. Muitas pessoas falam, até mudando um pouco de assunto, o Brasil tem que ser libertário, o Brasil tem que ser um país com liberdade econômica, tem que dar mais liberdade para as pessoas, mais liberdade para uma população que, na maioria da população, na maioria das vezes, só quer levar vantagem. Não sei se é bom ser muito libertário, muito, como é que fala? Não é libertário, como é que fala? Esqueci a palavra. É alguma coisa com libertário. É tipo isso. Eu esqueci agora. Eu esqueci de verdade. Então, é estranho. Mas, vamos lá, vamos voltar. Quando veio lançando o Peugeot 206, depois do 207, a Peugeot e Citroën foi começar a investir em boletim técnico para mecânico em 2017 e 2018. Que começou a mandar boletim técnico para os mecânicos, fez lá o portal deles de acesso mecânico para ver peça, para ver código de peça, para ver em qual concessionária tinha. Mas foi só em 2017 e 2018 que eles começaram com isso. E o brasileiro, eu acho que a maioria dos brasileiros, pelo menos sou assim, eu pego trauma fácil. Eu pego trauma. Se eu comprar um mouse e for ruim, esse lote deu problema, mesmo que o outro lote, o próximo lote, venha provado por 200 milhões de institutos de qualidade, eu não vou comprar. Não tem um metro no mundo que vai fazer eu comprar com o selo dele. Porque se já com o selo dele já vem lote com problema, então para que eu confio em certificadoras de produto? Para quê? Se tem o selo, então quem deveria se responsabilizar? Para mim, quem deveria se responsabilizar não é a fabricante. É quem certificou. Você certificou que aquele produto é bom. Então agora põe o seu na reta. Então eu não sei como é que funciona isso, mas se eu fosse fabricante, eu tentaria empurrar no rabo de quem certificou. Mas vamos lá. Então por anos, Peugeot e Citroën venderam o carro, venderam. Talvez a margem era melhor, venderam, empurraram. Não tinha peça no mercado. Então eles faturavam demais em preço de produto, em preço de serviço, porque muitas oficinas na época não tinham dinheiro para comprar scanner, e aquelas que tinham dinheiro para comprar scanner não tinham acesso a bons scanners, era muito complicado, informação técnica, porque não adianta você ter o scanner. Você ter o scanner é a mesma coisa de um médico chegar para mim e falar assim, Renan, toma esse equipamento para fazer diagnóstico no corpo humano. Beleza, eu comprei, mas agora o que eu faço com isso? Eu não sei nem ligar. Então, o que aconteceu muito também, acontece até hoje com os mecânicos, é ter scanner, mas não saber usar. Então, muitas vezes, eles ficaram anos sem liberar a informação técnica. Eu peguei essa época, meu irmão muito mais, mas eu peguei muito essa época. Eu entrei na oficina em 2004, então me fudi muito para correr atrás de informação técnica, não tinha. Correr atrás de produto, não tinha nada no mercado. Então, eles ganharam muito dinheiro nessa época. Então, eles acharam... talvez eles imaginavam que a conta um dia ia chegar. Eles talvez
subestimaram a opinião dos mecânicos. Falaram, a gente é concessionária, a gente é montadora. Você acha que mecânico vai ter mais poder de fala do que a gente? Será que as pessoas vão ter poder na internet? Você acha que vai reclamar lá, a gente vai e tira a reclamação, a gente resolve rapidinho? Talvez, naquela época, não achou que a internet ia dar, poderiam queimar eles tanto do jeito que queima. Então foi anos, mecânico só se ferrando, mecânico só se ferrando, e mecânico falando mal, e mecânico falando mal, e falando isso, falando aquilo, e foi falando, não, Peugeot não, Deus me livre, que não sei o quê. E também é um problema, porque se eu não me engano, eu posso estar errado. Quem for especialista aí pode me corrigir tranquilamente. Eu acho que foi o primeiro carro que chegou no Brasil com tecnologia embarcada, com malha, com aquela malha fechada. Então veio com Redcam, veio com Lean, então veio com aquele qual é com alguma tecnologia com B, meu. Caixa. BSI, BSM. BSI, BSM. Nossa, como é que eu esqueci disso? Já me ferrei tanto correndo atrás de caixa, assim, arrumando, correndo atrás de informação técnica de BSI e BSM. Então, às vezes, veio com uma tecnologia e falou, não, nós vamos ser o primeiro. Não sei se foi esse o pensamento, mas talvez pode ter sido. Vamos ser o primeiro a colocar uma tecnologia boa, que está tudo englobado. O módulo de vidro elétrico está integrado com o módulo de injeção. O módulo do sensor de temperatura do carro deu problema, o câmbio já para. O câmbio já corta o giro. É perigoso até as traves elétricas do carro parar de funcionar. Então, eu acho que foi um dos primeiros carros assim com classe linha de entrada que veio com essas tecnologias. Já devia ter carro com essas tecnologias, mas que não era linha de entrada. Então a Peugeot, acho que a Peugeot, Renault e Citroën foram as primeiras a vir, Scenic. Então veio com essas tecnologias, talvez pensando, com tecnologias assim, que os mecânicos não têm informação, não tem peça, não tem nada, a gente vai ganhar muito dinheiro, porque vai dar problema, eles vão correr nas oficinas, as oficinas não vão ter mecânico qualificado, não tem curso ainda no Brasil, não tem nada, não tem ferramenta, nada. Então eles vão correr para a concessionária, a gente vai cobrar R$700 para reparar trocar um fusível, a gente vai cobrar R$1.900, vamos supor, para fazer uma reprogramação, para fazer um diagnóstico numa rede CAN, num BSI, no BSM e tal, e os clientes vão ter que pagar. Então, talvez fizeram isso, então foram se queimando. Eles ganharam dinheiro, eu tenho certeza que ganharam muito dinheiro no começo. Pegar os relatórios de lucros e tal, é absurdo, eu tenho certeza que os lucros foram absurdos. Mas isso foi queimando, e o brasileiro não gosta. O brasileiro sofre uma vez com a marca de carro, difícil. Eu não conheço um que sofreu com o carro e que compra outro. O meu amigo Luiz, ele teve um Peugeot 206, quebrou o câmbio e fez retífica de cabeçote, nunca mais ele compra. A mãe dele, eu tô com o carro da mãe dele, um C3 1.4. Tá fazendo retífica de cabeçote, já fez, já entreguei o carro, e ela falou, eu vou vender o carro, não compro mais carro francês. O irmão dele tinha um Peugeot, um 407, eu acho, um 406, alguma coisa assim. Vendeu, hoje tem um New Civic. A cunhada dele tinha um C3, vendeu, hoje tem um i30. Então, todo mundo, meu amigo Fernando, os meus melhores amigos, o primeiro carro que ele teve foi um Peugeot 206 vermelho. Ficou 6 meses com o carro, primeira vez que ele levou na oficina comigo, levei, já ficou R$1.000 e poucos, coxinha com arame, tudo vela errada, um monte de coisa errada, vendeu. Nunca mais comprou carro francês, ele comprou um Honda Fit 1.4 manual, depois ele comprou um City automático, agora ele está com o New Civic 2020, 19 e 20, né? Então, esquece. Meu amigo Edgar também. Meu amigo Edgar tinha um Peugeot 207, vendeu. Comprou um New Fit, hoje tem um Lancer. Então, todo mundo que eu conheço que tem é queimado. A marca tá queimada. Infelizmente, ela tá queimada no mercado. Por quê? Pode ser culpa de mecânico? Pode. Porque mecânico, muitas vezes, ao invés dele estudar, se qualificar, correr atrás de informação técnica, é muito mais fácil, rápido e barato falar mal.
Você acha que eu vou chegar e vou falar assim, eu sou um técnico de informática, vamos supor, eu tive uma loja de informática que chamava Info Evolution, lá na Estrada Nova Arenga. O meu amigo Leandro, que hoje é meu vizinho, e essa semana ele até veio aqui, tal, veio falar que separou e tal, mas isso não sei nem por que eu tô falando isso. Então, na época, esse meu amigo Leandro, ele chegou, colega, né? Hoje é colega, antes era amigo. Hoje, porque faz muito tempo que a gente não se fala. Então, ele falava, Renan, esse notebook, na época de Tibia, jogava muita Tibia. Então a gente tinha lojinha, chegava notebook, computador pra gente. Meu, isso aqui é horrível de reparar. Sabe o que a gente vai fazer? Começa a falar mal da marca. Aí fala mal. Ah, esse notebook aqui não, meu, compra outra marca é muito melhor. Aí fala que a marca é melhor. Não, a marca é melhor porque o processador é melhor e tal. Nada a ver. Simplesmente era melhor porque dá mais lucro no reparo, é mais fácil de reparo, tem mais peça no mercado. Então, tem que tomar cuidado quando o mecânico também fala que o carro é ruim. Será que não é o mecânico que é ruim? Eu já falei isso milhões de vezes aqui. Milhões de vezes. Quando você ouve um mecânico falando que o carro é ruim, eu já falei pra vocês, já fiz vários vídeos. Você sabe questionar o mecânico quando ele fala que o carro é ruim? Ah, esse carro é ruim. Você sabe quais perguntas fazer? Você sabe a sequência das perguntas para fazer? Eu sei um pouco. Eu sei. Eu acho que eu sei. Desculpa. Fui prepotente, arrogante falar que eu sei. Eu acho que eu sei. Fazer algumas perguntas e fazer na sequência certa. Então, tem que tomar cuidado. Eu já vi mecânico. Meu irmão levou um Porsche Cayenne do condomínio onde ele mora. Meu irmão levou um Porsche Cayenne, deixou lá. Depois meu irmão veio com um Fusion híbrido, deixou na oficina. Depois meu irmão veio com uma Macan, deixou na oficina. Depois meu irmão veio com uma XC40, deixou na oficina. Carros que eu acho top. Eu acho. Um monte de mecânico falou, Deus que me livre arrumar esses carros. Eu prefiro... Olha só o pensamento, o pensamento. É por isso que quando eu vejo gente reclamando de desemprego, algumas pessoas, eu nunca consigo ter dó na hora, pena, algum tipo de dó, algum tipo de pena, e muito menos ter 20, 30% de dó. Não, esse é o meu limite, 20, 30%, o emocional. Porque eu sempre tenho que ouvir muito a história da pessoa para conseguir ter 50% de pena, de dó da pessoa. Então, por quê? Vamos lá. Meu irmão deixou carros top para reparar. Só para você ter uma ideia, ele deixou na matriz das empresas. Deixou na matriz, onde eu trabalhava, onde ele ficava, onde a minha irmã ficava. O mecânico chegou para ele e falou assim, com scanner, com 8 tipos de scanner, osciloscópio, transdutor de pressão, analisador de gases, 8 enciclopédias, tudo na mão, tudo. Não tinha nada. 2 motoqueiros para buscar peça em qualquer lugar do Brasil, no estado, um motoqueiro lá disponível para buscar peça, um comprador de peça, um estoquista, oficina de periferia, com estoquista, com gente só para fazer orçamento e comprar peça. Com isso, só os trouxas aqui, os trouxas, o otário, tinha tudo isso para tentar fazer o cara trabalhar melhor, para produzir mais. Chegou e falou assim, não, isso aí não dá lucro não. Aí meu irmão falou, como assim? O reparo que eu trouxe para vocês fazer vai ficar numa média de 11 mil reais só no Porsche Cayenne. Sabe quanto? Só de mão de obra, o que vocês vão ganhar de comissão vai dar mais de 4 mil reais em um carro. Um carro, o cara ia ganhar mais de 4 mil reais de mão de obra na comissão. O cara ia ganhar 4 mil reais. Então ia ficar, estou falando 11 mil, ia ficar 11 mil em peça. Mais a mão de obra, só de mão de obra, o cara ia ganhar comissão. Porque é comissão escalonada, já falei para vocês. Então, dependendo do tipo de carro, a comissão é diferente, dependendo do faturamento que já tinha batido, tudo a comissão ela era escalonada e é até hoje, até por dia. Por dia, todo dia é uma comissão escalonada. Então, a gente aprendeu com auditoria e consultoria. Já fiz um vídeo falando sobre isso também. Então, ele ia ganhar mais de 4 mil reais num carro. Não, sabe o que ele chegou e falou, e depois não só falou, mandou pro WhatsApp pro meu irmão. Mandou pro meu irmão não, né? Mandou no grupo que a gente tem da empresa. Ah, esse carro não dá lucro. Eu prefiro trocar correia dentada, trocar óleo e filtro, trocar pastilha de disco, trocar escapamento de Celta, Uno, Prisma. Aí eu falo para vocês, para um mecânico ganhar 4 mil reais
líquido ali, para ele ganhar líquido. R$ 4.000 trocando pastilha, disco, escapamento, embreagem, óleo e filtro de carro popular 1.0, 1.4, o cara vai ter que fazer chutando por baixo. Eu fiz uma conta rápida aqui, chutando por baixo ele tem que trabalhar em pelo menos 100 carros. Em pelo menos 100 carros. Então, tem que ver se o mecânico, hoje em dia as pessoas trabalham muito ou trabalham mal. Porque hoje em dia todo mundo fala, trabalho muito, eu tenho síndrome de burnout, minha nossa senhora, eu tô cansado, eu não aguento mais. Mas será que você correu atrás para trabalhar bem e pouco? Então tem que ver se isso está acontecendo também com muitas pessoas. Então, gente, hoje eu ouvi muito falar isso. Eu levei um Porsche Macan, vai fazer 6 meses, de um amigo meu que tem uma loja de imóveis. Levei o Macan para fazer a revisão de 20 mil quilômetros. Na concessionária, ele levou na concessionária, ficou em 3 mil e poucos reais. Na concessionária fazer revisão de 20 mil. Não, ele me mostrou o que condenaram na concessionária, mas eu não vou falar para vocês porque cada concessionária pode trabalhar de um jeito naquela época, e se eu falar hoje, muitas pessoas vão ver, mesmo que eu fale que pode mudar, as pessoas podem pegar meu vídeo, editar, usar, cortar o vídeo, então não. Por isso eu já nem edito meus vídeos, porque é perigoso, sem corte já é perigoso cortar meu vídeo, então eu nem corto meus vídeos. Então, o vídeo está indo para meia hora, mas vamos lá, não importa. Mesmo que eu fico falando 2 horas aqui, esse assunto tem que falar. Então, peguei o Macan, levei. Ai, é melhor não, Renan. Não, vê aí se você leva em outra empresa. Porque eles não sabem, na matriz ninguém sabe onde são as nossas outras empresas. Eles não sabem, agora deve ficar sabendo, né, com meus vídeos, mas eles não sabem, não sabiam que nós temos outras empresas. Eles acham que é só lá. Então, peguei e falei, não, tudo bem, vocês não precisam reparar que não. Levei no outro prédio, beleza. Ficou 20% a menos que a concessionária, com lucro. O mecânico que arrumou a Macan tirou líquido de comissão só de mão de obra, R$ 1.200, R$ 1.170, R$ 1.160, alguma coisa assim, em um carro. Então, tem que saber quando o mecânico também quer trabalhar. Eu estou fugindo muito do assunto da Peugeot e Citroën, mas eu estou dando exemplo para vocês. O Peugeot e Citroën é um ótimo carro. Eu não entendo, eu falo isso direto com meu sobrinho, quando a gente vai caminhar com a minha sobrinha, eu falo com todo mundo, eu falo, carro bom para mecânico é um carro que quebra. Você vai falar para um cliente, não, compra só Lamborghini, compra Rolls Royce. Ah, por que eu devo comprar Rolls? Porque não quebra. Ô meu filho, você não aprende com o setor médico? Eu estou assistindo, eu já falei, eu fiz um vídeo aí falando da série What the Health. Assistam essa série, esse documentário. Você acha que médico fica rico com um povo sem doença? Porque médico, a maioria ganha bem. Ou ganha bem baseado no que eu ganho, ou no que você ganha, ou no que a maioria ganha. Por quê? Porque tem um monte de gente doente. Então, é óbvio. O médico ele tem a obrigação lá, porque ele tem que falar, não, se alimente bem. Mas você acha que realmente o médico quer que você fique saudável para não ir visitar ele? Vamos falar a verdade, vamos jogar real, vamos jogar na mesa as cartas. Se você acha que o médico quer, imagina todo mundo, o Brasil, eu já falei isso, acho que no 3º ou 4º vídeo, o Brasil é o único país no mundo onde as pessoas comemoram a abertura de hospital. Eu nunca entendi isso, nunca. O meu irmão uma vez falou isso pra mim, meu irmão falou, Renan, eu era criança, meu irmão chegou e falou, Renan, você quer morar num país onde muitas pessoas comemoram a abertura de hospital? Comemora a abertura de prisão? Eu queria morar na Holanda, onde comemora fechamento de presídio. Onde, em países de primeiro mundo, comemora fechamento de hospital, porque o povo não tá ficando mais doente, o povo tá se cuidando. Então, eu vou acreditar que o Brasil melhora no dia que falar assim, ó, no Brasil fechou 500 hospitais. Lógico que o índice tem que abaixar a doença, porque não simplesmente fechou o hospital por questão de custo, por questão de boicote ao governo, por questão de qualquer outra coisa, porque no Brasil é muito fácil acontecer isso. Mas no dia que falar assim, não, o Brasil cada vez tem menos doente, mas
A mídia ela solta. Eu já estou emendando 200 mil assuntos, mas a mídia ela solta tranquilamente, não tem nenhuma dor no coração, nenhum pudor. Daqui 20 anos, 90% da população vai ter câncer não sei da onde. Porra! Por que você não faz então uma matéria, uma semana, um mês específico, falando para o povo o que não fazer e o que fazer para evitar essa doença, para evitar câncer? Mas a matéria é todo dia, passa de manhã, 4 horas da manhã, primeiro jornal. Então, daqui 15 anos, 90% vai ter câncer. 10 da manhã, 90% vai ter câncer. Meio-dia, né? 90... Mas não gasta uma hora falando. Vamos fazer uma matéria mostrando para vocês como não ter câncer disso. Mas não dá, eu não consigo entender. Então, gente, desculpa se enrolou muito os assuntos, mas é isso. Não, pera, que eu não comentei o principal. Eu tô falando e eu não comentei o principal, cara. É verdade. Calma lá. Tá aqui, ó, eles se rebelaram, né? Só que o engraçado é que tá aqui, ó. Vamos lá, Infomoney. 24 de junho de 2019, ao 12h20. A matéria da Infomoney. A revolução silenciosa do grupo PSA. Em menos de 10 anos, o grupo francês passou de risco de falência para uma possível liderança do mercado europeu. Então tá aqui, é importante. Os comentários e opiniões contidos nesse texto são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a opinião do Infomoney e de seus controladores. É óbvio, né? A não ser que seja muito idiota para acreditar que... Sei lá, não vou falar. Mas tá lá. Caro leitor, digníssima leitora, quando analisamos o mercado automotivo global ao longo dos últimos anos, o que presenciamos foi o surgimento de novos conglomerados, FCA, intrigas, Renault... desculpa. Novos conglomerados FCA, que é a Fiat, intrigas, entre parênteses, Renault/Nissan, falcatruas, Volkswagen, e utilizando o mais clássico clichê mineiro, o come quieto, PSA, sigla para a união entre as francesas Peugeot e Citroën. Dentre todos esses grandes players globais, além de outros, o que mais chamou a atenção foi a evolução do grupo PSA. Lá em meados de 2011 e 2013, estávamos todos contando quem e quando colocaria a pá de cal na centenária marca do Leãozinho. Não sei o que é pá de cal. Não entendi essa analogia, sei lá. Mas no final de 2013 e início de 2014, o Portuga Carlos Tavares, presidente da marca, colocou em prática o seu projeto Back in the Race para recuperar a marca. Céticos como somos, não acreditávamos muito no sucesso da empreitada, afinal eles são franceses. A questão falimentar da marca era mais que notória, ponto. Lógico que muito trabalho, um pouco de sorte e muito dinheiro chinês ajudaram bastante. A mudança foi brutal, eles saíram de uma tradicional vinho chapinha para um verdadeiro Bordeaux francês. Pois bem, parece que o jogo virou, né? O reposicionamento da marca em produtos